Salve família, tudo bem? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre 3 pecados que estão sendo normalizados. O vídeo foi bem legal, muita gente gostou, muita gente comentou. Então eu queria fazer a parte 2, com alguns outros pecados que são muito normais hoje em dia, muito comuns, tratados como comuns, porém ainda assim eles são pecados. Isso é o mais difícil, né? Todos esses pecados eles parecem normais, é muito fácil a gente mascarar, dar uma desculpa, mas todos eles nos afastam da presença de Deus. E às vezes fala assim, isso aqui é bobeira, mas às vezes essa bobeirinha tá te afastando de quem Deus quer que você se torne. Então vamos lá, 3 pecados que estão sendo normalizados hoje em dia, parte 2. O primeiro é o pecado da preguiça. E a preguiça muitas vezes ela vem até disfarçada de uma confiança em Deus. Como assim? Sabe aquela pessoa que ela fala assim, não, eu tô esperando em Deus, tô esperando a hora certa e tal. Essa frase, ela pode ser até motivada pela fé, mas muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, na verdade, o que está motivando isso é a preguiça. Então, esperar em Deus é uma coisa espiritual e tá certo, mas às vezes falar que tá esperando em Deus para justificar uma estagnação, uma preguiça, aí vira pecado. Então, a preguiça, ela pode ser física, mas ela também pode ser espiritual. Quando você sabe o que Deus pediu, quando você sabe o que Deus está falando, mas você não obedece. Quando você fica esperando alguma coisa acontecer, esperando a hora certa, sendo que você sabe que a hora certa é agora, a hora certa já passou, Deus já pediu para você algo e você não se movimentou em direção a isso. Provérbios 13:4 fala que o preguiçoso ele deseja muitas coisas, mas ele não consegue nada. A pessoa fala assim, não, eu quero ser usado por Deus, mas ela não se prepara. Não, Deus vai restaurar meu casamento, mas ela não pede perdão. Não, Deus vai abrir uma porta de emprego, mas a pessoa não manda um currículo. Então assim, eu tô esperando a hora certa, tô esperando em Deus. Mas se você espera sem fazer nada, o nome disso é preguiça e isso não agrada a Deus. Antes de chover, Noé já estava construindo a arca. Antes de saber para onde ia, Abraão já estava caminhando. Então fé não tem a ver com você ficar parado esperando Deus fazer tudo sozinho. Fé é você se movimentar com um propósito, com a certeza de que Deus vai recompensar o seu esforço. Então talvez você fale assim, não, eu tô esperando em Deus, mas tenha certeza de que Deus também não está esperando você. Às vezes você está esperando uma resposta dele e ele está esperando um posicionamento seu. Então a preguiça, ela é pecado porque ela nos impede de acessar aquilo que Deus tem para nós. E a preguiça ela é tão sutil que ela pode se disfarçar de espera, ela pode se disfarçar de confiança em Deus, quando na verdade é preguiça. Por que você ainda não viveu os sonhos de Deus para você? Por que tem muitos planos, metas, objetivos que estão travados? Será que é porque ainda não chegou o tempo? Ou será que nós estamos estagnados e colocando a culpa em Deus? O segundo pecado também é um que a gente nem fala muito como se fosse um pecado, que é a falta de perdão. Poucos pecados aprisionam tanto como a falta de perdão. E o pior de tudo é que hoje é tão normal, né? Hoje é normal a gente ouvir assim, fulano te fez mal, ignora. Fez mal, corta a sua vida, tira da sua vida e tal. Gente, mas a mensagem do evangelho é totalmente diferente. Lucas 6:37, né? Perdoem e vocês serão perdoados. E aqui Jesus não tá falando de um sentimento. Perdão não é um sentimento. Ai, que vontade de perdoar quem me feriu. Não, gente. Perdão é uma decisão. Mesmo sem ter vontade, você perdoa. Por quê? Porque Jesus mandou e a gente tem que obedecer. Então, perdoar não é só quando você se sente bem. Perdoar não é se sentir bem. Perdoar é entregar a dor na mão de Deus e deixar que Ele faça a justiça, não a gente. Então, gente, aquele exemplo que você conhece, né? Não perdoar é tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não vou perdoar porque ela não merece e tal. Mas você está se ferindo, achando que você está atrapalhando outra pessoa, quando na verdade você está se aprisionando nisso. Tem gente que não consegue orar mais, não consegue buscar mais porque fica carregando o peso de uma falta de perdão. Gente, não perdoar é carregar um defunto nas suas costas. Vai pesar, vai te cansar e com o passar do tempo vai acabar contaminando você. O padrão do evangelho, gente, é você perdoar, mesmo quem tá te ferindo. Jesus na cruz, ele fala, Pai, perdoa esses homens porque eles não sabem o que eles fazem. Então Jesus sendo ferido, ele libera perdão. E essa é a mensagem do evangelho. Mas o outro lado não se arrependeu, não falou nada, tá, gente? Perdoar não liberta o culpado. Perdoar liberta quem foi ferido. Então às vezes você tá achando que você tá prejudicando o outro, você está se prejudicando. Então libera perdão e seja liberto disso em nome de Jesus. Não, mas tô esperando outra pessoa vir pedir perdão. Gente, você não precisa esperar outra pessoa vir pedir perdão porque você sabe que é a coisa certa. Então você não precisa esperar o outro vir se humilhar. Perdoe logo antes da pessoa pedir, já libera seu coração disso. Mas e se fulano nunca vier pedir perdão? Cara, se ele não vier, ele nunca vai vir, mas aí não é com você, você fez sua parte, liberando essa pessoa. Então perdoar alguém não pode mudar o seu passado. O que aconteceu, aconteceu, já era, mas o perdão pode mudar o seu futuro. E o último pecado que eu queria falar com você é o pecado da indiferença, que pra mim, ele é pior até que o ódio, porque o ódio pelo menos é um sentimento. Agora, quando você não se importa, quando você é indiferente, quando tanto faz o outro pra você, aí é loucura. Mateus 24:12, Jesus fala, né? O aumento da maldade e aí então o amor de muitos vai se esfriar. Gente, a indiferença é o oposto da compaixão. É quando a dor do próximo já não afeta você. Você vê o outro sofrendo, você vê o outro com dor, você fala, e quem disse que isso é problema meu? É igual o cara do Homem-Aranha lá. Quem disse que isso é problema meu? A indiferença ela é muito perigosa e ela é muito sutil e ela é muito venenosa. E a indiferença ela é o contrário do amor, o contrário da compaixão. Isso é perigoso porque é o amor que revela Jesus através de nós. João 13:35, né? Fala assim, nisso saberão que são meus discípulos,
quando tiverem amor uns pelos outros. Ou seja, se não tem amor, não tem sinal de quem Deus é, não tem revelação. Ou seja, se eu não consigo amar o meu próximo, eu não consigo também amar a Deus, eu não consigo demonstrar o meu amor por Deus. Então, se eu não consigo ver em unidade e me importar, cara, não faz sentido dizer que eu sou cristão, porque a marca do cristão tem que ser o amor pelo próximo. E, gente, isso é muito comum hoje em dia, porque a gente tá tão acostumado a ver tragédia, né? Você liga o jornal, você vê no Instagram, em rede social, tanta tragédia o tempo todo que a gente acaba se acostumando. Lembra a minha avó, que toda vez que passava uma ambulância, ela orava. Ela ouvia o barulho e ela falava, Deus, guarda, protege e tal e tal. E eu pensava assim, cara, é alguém que nunca se acostumou. Hoje passa barulho de polícia, de ambulância, a gente não fala nada. Vê alguém em necessidade na rua, a gente não fala nada. Por quê? Porque o mundo é tão ruim que a gente se acostumou. E a gente vai ficando indiferente, o nosso coração para de ser sensível à dor do próximo. E, cara, isso é a pior coisa que pode acontecer com a gente. Então a indiferença, ela anestesia a nossa alma. A injustiça não nos incomoda mais, o perigo não nos incomoda mais, a violência não nos incomoda mais, a dor do próximo não nos incomoda mais. Isso é muito perigoso, porque um cristão anestesiado pela indiferença é um cristão inútil para Deus. Então o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença. Se você se encontra nesse lugar, peça para Deus restaurar sua sensibilidade, peça para Ele tocar o seu coração para que você se importe com a dor do próximo, para que você se comova com a dor do próximo. O cristão tem que ser conhecido pela sua compaixão. Se você não consegue chorar pelas pessoas, se importar com a dor das pessoas, cara, faz um propósito aí, ora e peça para que Deus quebrante o seu coração, porque isso aqui é muito importante. Então talvez esses pecados, eles não sejam assim escandalizadores, né? Tipo, nossa, que coisa escandalosa, loucura e tal. Não, mas são pecados bem sutis, bem disfarçados, mas que eles podem prejudicar muito a nossa alma. Mas a boa notícia é que existe esperança. Deus continua sendo bom. Deus é mais poderoso que todos esses pecados e Deus continua sendo um Deus que gera transformação, que nos abençoa e nos ajuda a sermos melhor a cada dia mais parecidos com Ele, mais parecidos com Jesus. Eu queria incentivar você, se algum desses 3 pecados ou talvez outros pecados você tem vivido achando que, normal isso aí, não tem nada a ver e tal, e Deus tem confrontado você, tem falado com você que isso é errado, busque amigos, busque uma igreja, busque seus discipuladores, seus líderes, peça oração, peça ajuda, se conecte com a presença de Deus e veja o Senhor transformando o seu coração. Veja o Senhor quebrantando o seu coração, trazendo de volta a sensibilidade, te ajudando a perdoar e trazendo de volta também o senso de propósito para que você não caminhe com preguiça. Não há lugar escuro demais que a luz de Jesus não possa alcançar, tá bom? Então que essa seja uma mensagem de esperança para o seu coração. Tem mais alguns pecados que estão sendo normalizados no dia de hoje, alguns eu falei no outro vídeo, alguns eu não falei, posso fazer parte 3 também, parte, sei lá, tem um monte, mas queria saber a sua opinião também, deixa aqui nos comentários, queria pedir também para você se inscrever no canal, compartilhar, para que mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo vídeo, é nóis!